paz do Senhor, amado, seja bem-vindo à Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. É um grande prazer tê-los aqui conosco. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de falar com você e ao pastor Rogério Pardini, que é o pastor-presidente da Igreja Evangélica Canaã, e ao pastor Anderson Moraes. Estamos aqui para continuar falando na quinta lição sobre os planos de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E a lição de hoje é a quinta lição, que fala sobre o reino de Acasias. Mas antes de iniciar a lição, vamos fazer uma pequena oração para começarmos essa aula. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento de Tua presença, Pai. Queremos te pedir que o Senhor abençoe, Senhor, ó Deus, a todas que estiverem agora assistindo esta aula, seja de manhã, à tarde ou à noite, Senhor. Que o Senhor possa visitar o coração dos Teus céus, estiver passando por dificuldade, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, sanar, curar, restaurar, meu Pai, visitar com paz, Senhor. E que, em primeiro lugar, o Senhor possa, Senhor, levar esta palavra ao coração dos Teus servos, ó Pai, e falar conosco pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Toca, Senhor, neste lugar onde estamos aqui agora, Senhor, abençoa, guarda, Senhor, livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus, queridos. O texto, como tinha dito, é o reino de o rei Acasias. E o texto áureo está em Salmos capítulo 7, versículo 9. Leamos. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. A verdade prática dessa lição é: a coragem de Elias é exemplo, repito, a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 1, versos de 1 a 8, depois leremos versos de 13 a 17. Leiamos primeiro. Versículo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel? Para ir desconsultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama em que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E no versículo 5 está escrito: E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: O que há que voltastes? E eles lhes disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, ou seja, o rei disse a eles: Qual era o traje deste homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhes disseram: Era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tisbita. E em 2 Reis, capítulo 1, versículo de 13 a 17, está escrito: E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50,
com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, precioso aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja precioso aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, que era irmão de Acazias, começou a reinar em seu lugar, no ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Então, como Acazias não tinha filhos, o irmão dele passou a reinar em seu lugar. Ok? Continuando então. O objetivo geral dessa lição é ressaltar a necessidade que se há de ter no relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, nós precisamos entender através dessa lição que é importante nós termos um relacionamento muito íntimo com Deus. Porque se nós não formos, nós nos esfriaremos e esqueceremos a quanto aconteceu com este rei. Objetivos específicos que tentaremos chegar nesta lição. Primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade do rei Acazias. Segundo, assinalar a coragem do profeta Elias. E diga de passagem, ele teve muita coragem, né? Profetizar ao rei, né? Sabemos que os reis naquela época, quando ele não concordava, ele mandava matar, né? Então ele não temeu pela sua morte e levou a palavra. E terceiro ponto, apontar as consequências dos atos de infidelidade do rei Acazias. Bom, antes de começar, entrar na introdução, vamos ter um contexto dessa lição que, para entendermos melhor, o rei Saul começou a reinar em Israel, reinou durante 40 anos. Depois veio o rei Davi, que reinou também durante 40 anos. E após Davi, subiu ao trono o rei Salomão, que também reinou durante 40 anos. Mas após isso, no lugar de Salomão, subiu ao trono o seu filho, que era Reboão. Só que Reboão, ele quis ser, né, já vi na lição passada, que ele quis ser mais pesado que seu pai e causou uma divisão entre o reino. Aí Jeroboão assumiu 10 tribos e Reboão, assumiu 2 tribos. Isso criou, então, 2 reinos. O reino do norte, que é Israel, cuja capital é Samaria, e o reino do sul, Judá, cuja capital é Jerusalém. Né? Só para contextualizar, Jeroboão, por conta de em Jerusalém estar o local da adoração, Jeroboão ali em Samaria, ele criou um local de adoração, mas colocou lá bezerros de ouro, um deus falso para o povo adorasse lá, em vez de o povo ir para Jerusalém. Porque ele pensava assim, se o povo for para Jerusalém adorar, eles vão passar para o lado de Reboão. Olha só como o homem pensa, né? Então já vimos o contexto dos reis, agora vamos entrar na introdução desta lição. O reino de Acazias ele foi então fortemente marcado pela idolatria, né? Assim como os seus antepassados também foram marcados pela idolatria. Aliás, a idolatria está desde o começo do povo que saiu do Egito, né?
que estava sempre tentando idolatrar ídolos, né? E sempre Deus tentando afastar o povo de Israel das circunvizinhanças, né? Porque eram povos idólatras. Após uma queda da sacada do palácio real, consequentemente ele ficou ferido. Acasias cometeu então um ato de infidelidade ao ir consultar a Baal-zebub sobre o seu destino. Incrível, né? Sabendo que existia um Deus Israel e um Deus que tinha um grande profeta ali que tinha contato, tinha uma intimidade com Deus, ele manda consultar a um Deus que não era um Deus verdadeiro. Então o Senhor, através do profeta Elias, ele advertiu severamente ao rei sobre o gravíssimo erro que ele cometeu ao anunciar e anunciou o decreto de morte dele, como nós lemos até agora, né? Lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 16, que Deus disse, né? Certamente desta cama que você subiu não descerá e morrerás, porque você foi consultar a um Deus não verdadeiro, a um Deus falso, que era uma palavra contra a vontade de Deus. Bom, sobre Baal-zebub, existe uma teoria, uma crença dos teólogos, que o nome que esse Baal-zebub era um deus que eles acreditavam ali, que era um deus que adivinhava, era uma crença, né? Tal como hoje tem o horóscopo, tem os cartomantes de hoje, né? Então a pessoa hoje quer adivinhar seu futuro, ele vai no horóscopo e vê como ver que o horóscopo fala para mim sobre o meu signo e vamos lá e vai dizendo que amanhã vai ser bom para mim. Então tem muitos crentes que hoje ainda não se livrou dessa idolatria e começa ali buscar ali pesquisa no horóscopo, né? Nos deuses zodíacos. Nos zodíacos para descobrir o seu futuro, né? Pare para pensar isso. Então pare para pensar sobre o que é esse horóscopo, se é uma consulta do teu futuro ou não. Por isso, Acasias então enviou um mensageiro a Icrom para saber o que aconteceria com ele, se ele morreria ou não, porque um rei ferido naquela época era uma grande oportunidade para as demais pessoas tomarem o reino dele. Então uma pessoa ferida, eles viriam e tomariam o rei. Então essa atitude de Acasias evidencia então a grande desrespeito que este rei tinha com o Deus Israel, né? Como pode então um homem como Acabe? Acasias, né? Filho de Acabe e de Jezabel, como pode? Seguindo o exemplo dos pais, né? Após ter presenciado tantas coisas abençoadas, tantos milagres e tantas coisas Deus fazendo para eles. Eles presenciaram tantos milagres que através do profeta Elias ali, e eles mesmo assim não creram em Deus, né? Então o primeiro tópico dessa lição é um reinado marcado pela idolatria e um Deus de Acasias. Qual era o Deus de Acasias então, né? Acasias era um filho de Acabe e Jezabel. Já por esses dois nomes, já podemos entender, imaginar que esses dois eram idólatras. E nós já conhecemos todo o contexto que vocês devem ter visto nas lições anteriores sobre Acabe e Jezabel, que eles foram terríveis, né? Perseguidores dos profetas e adoradores de ídolos. Então Acasias, nesse caso, venerava um deus chamado Baal-zebub, um deus de Ecrom, né? Uma das 5 divindades lá dos filisteus ao sudoeste de Canaã. Ao adoecer ali, por razão daquela queda, okay, ele enviou mensageiros para consultar divindades lá deste reino, para ver se ele morreria ou não, pela preocupação. Alguns estudiosos, como tinha dito, eles dizem que esse nome Baal-zebub, no original, era Baal-zebu, que é Baal ou príncipe. E aí dizem que os copistas transcreveram para Baal-zebub, que significa senhor das moscas, né? Ou Baal-zebel, que é senhor do esterco, só para zombar de um Deus falso, só para zombar de um Deus que não é verdadeiro. Isso é uma teoria, não é verdade. Acasias então assumiu o trono depois da trágica morte do seu pai, Acabe, que morreu na guerra, né? Que foi profetizado ali por Elias, que ele morreria, né? E os animais, né? Os animais viriam e lamberiam os seus sangues, os cães lamberiam os seus sangues, né? Por causa da sua maldade que Acabe então cometeu, da sua impiedade lá pela vinha de Nabote, que
que ele tomou por conta do seu egoísmo, né? E das suas práticas de idolatrias. O segundo subtópico, né? É Acasias segue os passos dos seus pais. O reino de Acasias, meus irmãos, foi um dos mais difíceis para Israel. É de mencionar, ele menciona na Bíblia como um dos reis que fez o mal aos olhos do Senhor. A Bíblia menciona que Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando Acabe, imitando Jezabel, imitando Jeroboão. Imitando Acabe e Jezabel porque eram seus pais, e Jeroboão porque Jeroboão também era um adorador de ídolos, né? Então, no seu curto reinado de 2 anos apenas, ele conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Veja bem, 2 aninhos de reino, ele superou a maldade desses 3 reinos, essas 3 pessoas. Acasias seguiu a péssimo exemplo dos seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão, que está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrui o teu menino no caminho em que se deve andar, até que quando isso envelhecer, não se desviará dele. Então eles não instruíram Acasias nos caminhos do Senhor. Para contextualizar aqui um parênteses, Acabe, Jezabel e Jeroboão, eles introduziram ídolos falsos, ídolos de adoração que não era Deus, no lugar de Deus, ali em Israel, para que o povo pudesse adorar. E lembrando lá de Êxodo capítulo 20, versículo 3, está escrito no mandamento que o Senhor deixou para Moisés para entregar para o povo de Israel: não terás outros deuses diante de mim. Mas eles não se atentaram a esse mandamento, né? Aqui então vemos que o filho segue o exemplo dos pais, como Acabe e Jezabel, que foram maus aos olhos do Senhor, fazendo tudo que não agradava a Deus, né? Será que nós temos sido exemplos dos nossos filhos? Isso nos faz pensar que tudo que nós fazemos, ou não que falamos, mas tudo que nós fazemos fica de exemplo. Às vezes a gente fala algumas coisas e porventura podemos estar fazendo outras coisas, né? Então tudo que nós fazemos, os nossos filhos estão de olho, estão vendo o que nós fazemos. Então isso serve de exemplo. Exatamente o que nós fazemos, os nossos filhos vão repetir, vão fazer novamente, né? Então não basta ser crente só de boca, mas temos que ser professional, crente que está vivendo a palavra, não só de boca, mas vivendo de fato e de verdade, né? Não só na igreja também, mas em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, né? Sendo ali fiel a Deus em todos os momentos. E o que significa então a palavra é o que se tornou, pareceu mal aos olhos do Senhor? O que é ser mal aos olhos do Senhor? Nós temos um exemplo ali de Acabe. Acabe, ele não teve temor de Deus. Então ser mal não é temer a Deus, é não temer a sua palavra, é não reconhecer que esta palavra é de Deus. É você ler e não teme, e não reconhece de Deus que é de Deus, né? Assim como a sua esposa também não. Segundo, Acabe era apenas religioso. Embora ele conhecesse todos os mandamentos, conhecesse a Torá, ele não cumpria, ele não seguia. Ou seja, então não basta você conhecer a palavra, nós temos que cumprir, porque se nós fizermos assim, seremos maus também aos olhos do Senhor. Terceiro, ele era um israelita que conhecia todos os mandamentos, mas não tinha respeito por eles. Então nós temos que respeitar a palavra. Quarto, vários profetas repreenderam Acabe e Jezabel, e eles não deram a mínima importância. Pelo contrário, eles mandaram matar os profetas e perseguiram aqueles que os afrontavam. E quinto, Jeroboão introduziu, assim como Acabe, introduziu ídolos, bezerros de ouro, para que o povo lá em Israel, no reino do norte, que a capital era Samaria, pudesse adorar ali para que ele não fosse para Judá. Veja só, então, por questão de ter um povo lá à sua volta, ele preferiu colocar ídolos de adoração. Olha que coisa terrível, né? Às vezes as pessoas, por conta de políticas e circunstâncias, ela move a adoração a ídolos que são falsos, adorando ídolos que são falsos para poder ter vantagens, né? Então Jeroboão queria ter vantagens, para não perder as 10 tribos, ele colocou uma adoração a um Deus
falso, a um Deus que não era Deus de fato verdadeiro. Sintetizando esse tópico 1, os erros e as más condutas cometidas pelos nossos antecessores não devem ser repetidas por nós, por seus filhos, né? Então não podemos seguir os exemplos maus das pessoas, ainda que nós tenhamos exemplos na nossa família. Nós não podemos seguir esses exemplos, ainda que sejam pessoas influentes, sejam pais, avós ou pessoas muito próximas. Mas sim, devemos seguir o exemplo de Jesus, né? Sermos cristãos como Jesus foi, servir, ser servo e seguir os caminhos, os passos de Jesus. Como Jesus faria no meu lugar. Temos que seguir esse exemplo de Jesus, ok? No segundo tópico dessa lição está Elias desafia a adoração de Baal. A corajosa intervenção de Elias. E foi muito corajoso Elias, né? Então o rei Acasias, ele enviou seus mensageiros, como nós falamos até agora, para consultar um falso deus lá de Baal Zebub, né? Mas o anjo do Senhor ordenou a Elias que parasse eles no meio do caminho e perguntasse para eles, por acaso não há Deus em Israel, como está lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 3, parte B, não há Deus em Israel para que vocês possam consultar Baal Zebub, um Deus falso, um Deus de Ecrom, um Deus com letra minúscula? E eles ficaram sem o que falar. E aí eles voltaram para Acasias, trazendo esta palavra. E o segundo subtópico é a resposta de Elias aos soldados do rei, né? Quando o rei ficou sabendo que o profeta Elias enviou 3 guardas, 3 ocasiões diferentes, um oficial, né, com 50 soldados, veja só, mandou um oficial com 50 soldados para prender um homem. Olha a preocupação dele, né? Então ele traz Elias para o palácio, conforme está lá em 2 Reis, capítulo 1, do versos 9 a 13. Então vamos ler aqui então. Então enviou um capitão de 50 e subiu, e ele, porque esse que estava sentado no cume, né? Ele estava no cume sentado, esperando, e disse-lhe o homem, desce. Mas Elias respondeu e disse àquele capitão de 50, se eu sou homem de Deus, né? Então, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a esses 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 50. Aí Acasias, o que ele fez? Ele mandou mais outros 50 com mais um oficial. E chegando esse oficial a Elias, ele perguntou de novo, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. A primeira vez ele falou desce, ou seja, dando ordem para Elias para descer e levar para o rei. A segunda vez ele falou desce depressa. E novamente Elias falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e a esses homens. E aconteceu exatamente isso. Veja só. Mas as 2 primeiras vezes foi isso que aconteceu. O fogo desceu e consumiu aqueles 100 soldados. Mas na terceira vez, todavia o capitão do agrupamento, temendo a sua própria vida e a vida dos seus soldados, ele chegou de joelhos. Ele ajoelhou e suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Olha o que está escrito lá no capítulo 1, versículo 13. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, ou seja, a terceira equipe, né, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Não eram nem soldados, mas teus servos. Então ele foi bem humilde para falar com o homem de Deus. Porventura, por misericórdia, né, o Senhor ouviu, então pela grande misericórdia que Deus teve, porque Deus viu a atitude daquele homem, pela sinceridade do coração dele que ele teve, então o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta Elias que acompanhasse até o palácio, né? Porque em segurança que nada aconteceria com ele. Então nós vemos que quando nós
apesar de quem seja por nós atrás de nós, que seja qualquer autoridade, quando nós chegamos a Deus, ou qualquer homem de Deus, qualquer homem que está com a palavra de Deus, chegamos com humildade, Deus, ele se atenta ao nosso coração, né? É importante isso. E o terceiro subtópico desta lição é um mistério de fogo. Elias tinha um mistério de fogo em todo o teu caminhar, né? Nós vemos que em 3 episódios de Elias, Deus enviou fogo do céu, em 3 partes. Primeiro lá no Monte Carmelo, nós lembramos lá, que já foi passado nessa lição, lá em 1 Reis 18:38, que Elias ele lança um desafio aos profetas de Baal, na época de Acabe, lá para trás, né? Que tinha o Deus verdadeiro, que Deus de verdade ia descer fogo do céu e ia consumir a oferta que eles teriam que trazer, né? E foi feito, os profetas de Baal, os 450 mais os 400 lá, de Baal e de Aserá, ofereceram ali até o meio-dia sacrifícios e se machucavam e gritavam e tentando para que o Deus dele, Baal, descesse fogo do céu, e nada aconteceu. E Elias, nós lembramos da passagem lá, que Elias zombava deles e falava assim: clama em voz alta, quem sabe ele esteja falando com alguém, conversando, batendo um papo, ou de repente esteja viajando, foi fazer uma viagem, não está em casa, ou quem sabe ele está dormindo, né? Então ele usou de uma zombaria ali, né? Começou a zombar deles, né? Quem sabe ele desperta Baal, né? Então Elias, ele viu que nada aconteceu. Então Elias, ele foi e chegou para o povo e falou assim: achegai-vos a mim, né? Achegai-vos, a primeira coisa que Elias falou para o povo é: achegai-vos a mim, achegai-vos ao profeta. Ele reparou, a primeira coisa, reparou o altar que estava quebrado. Ele consertou o altar, arrumou aquele altar que estava quebrado. E depois ele colocou a oferta sobre o altar e fez uma roda, um rego em volta do altar. E aí me chama a atenção nessa passagem que ele despejou 4 cântaros, né? 3 vezes ele fez isso, 4 cântaros que tinha uma base de 12 a 20 litros cada cântaro, mas pela média vamos colocar 16 litros cada cântaro. 4 vezes 16 daria 64 litros em cada colocada de água ali. Isso ele fez 3 vezes, então por uma média de 192 litros, vamos gastar 200 litros de água. Onde tinha tanta água naquele deserto, né? Ou seja, eles colocaram aquilo que era precioso, ofereceram o que era precioso ali para colocar no altar do Senhor. Então, em primeiro lugar, a água ali era uma coisa preciosa. E vamos lembrar que tinha 3 anos de escassez de chuva, não tinha água. No entanto, Elias ofereceu ali 200 litros de água como oferta e molhou também, né, aquele lugar para dizer assim: vamos encharcar para que o Deus verdadeiro vai trazer com fogo. Então Elias, ele orou, né, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Isaac e Israel, Abraão, Isaac e Israel, que é Jacó e Israel, né, para que se manifestasse ali perante o povo de Israel, para que mostrasse quem era Deus verdadeiro. Responda-me, ele falou assim: responda-me, Senhor, para que este povo te conheça que tu és Deus de fato. Então, nesse momento caiu o fogo do céu. E quando caiu o fogo do céu, ele consumiu o holocausto, a lenha, e lambeu toda a água que estava à volta. Ou seja, e mostrou que aquele Deus verdadeiro respondeu. E nesse momento o povo dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então esse foi um momento que na vida de Elias, Deus respondeu com fogo. Um outro segundo momento foi lá no Monte Horebe, né, que nós lembramos lá do capítulo 1, versículo 19 a 12, né, versículo 12, quando Elias estava fugindo de Jezabel, né, porque ele depois dessa ocasião aqui do Monte Horebe, os 450 mais os 400 profetas de Baal foram mortos, né? E Jezabel ficou furiosa por conta disso e mandou um recado para Elias que iria matá-lo. E Elias ficou, como ele era homem, né? Como o pastor Leandro sempre prega, nós somos homens, não importa pastor, profeta, quem que seja, nós somos homens, comedor de feijão. E nós temos medo, temos cansaço, temos canseira. E Elias teve medo. E por ter medo, ele se escondeu, fugiu para o Monte Horebe, e se escondeu numa caverna ali no Monte Horebe, e ficou lá durante um grande tempo. E Deus chegou a ele, então o Senhor pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aí escondido nessa caverna, Elias? O que você está fazendo aí dentro? Né? As minhas palavras. E Elias fala: os israelitas, Senhor,
eles rejeitaram a aliança que tu fizeste com os patriarcas e quebraram o seu altar, mataram os seus profetas, né? Sou o único que sobrou, estava pensando que era o único. Então Deus falou para ele, saia daí, Elias, saia e fique no monte, né? Então eu passarei sobre esse monte, né? E mostrarei a minha presença ali, né? Então veio um vento forte, né? Veio um vento muito forte que separou o monte, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Veio um vento muito forte. Segundo momento aconteceu e veio também, houve um terremoto, mas o Senhor não estava nem no vento, nem no terremoto. Depois, na terceira vez, veio um fogo. Houve um fogo, mas também o Senhor não estava naquele fogo. Veio um fogo enorme e o Senhor não estava no fogo. Depois veio uma brisa suave e o Senhor se manifestou naquela brisa suave. Então Deus se manifestou para Elias numa brisa bem suave para mostrar que Deus está também ali nas coisas bem simples e bem calmas. Porque não só pelo fogo, não só para a destruição, mas Deus também está na paz, Deus está na suavidade, Deus está na situação de calmaria, né? Então o Senhor diz a Elias, fiz sobrar, Elias, 7.000 em Israel, que não se dobraram, colocaram o joelho a Baal, não se dobraram para Baal. Né? Então Deus acalmou o coração de Elias. Então foi esse segundo momento que Deus se manifestou com fogo ali também, né? E o terceiro foi agora esse que nós vimos, que consumiu 100 oficiais lá, inclusive seus capitães, oficiais de Acasias. E para sintetizar esse segundo tópico, servir a Deus e permanecer fiel requer então coragem, requer determinação diante dos desafios e adversidade. Então, quando nós servimos a Deus, quando nós não enfrentamos nenhum problema, está tranquilo, é fácil, né? Mas quando passamos a ter enfermidades, passamos a ter desemprego, passamos a ter dificuldade, como agora aconteceu com esse coronavírus, né? Muitos dos nossos parentes, amigos morreram com esse problema, né? Com essa enfermidade. E aí, mesmo na adversidade, temos que dizer, o Deus é Deus, continua sendo Deus. Ele é bom o tempo todo Deus é bom. Deus continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então nós temos que continuar, apesar da adversidade, apesar das dificuldades, apesar das coisas que aparecem na nossa frente, nós temos que continuar com coragem, com determinação e com o objetivo de continuar servindo ao Senhor a despeito das dificuldades. Servir ao Senhor nas facilidades, quando está tudo bem, é fácil. Mas quando está difícil, quando está com um problema, aí nós temos que ver se de fato nós temos pulso firme para continuar servindo a Deus. Temos que continuar como Elias, buscando a Deus, permanecer fiel e com coragem. Ser fiel na dificuldade ou na bonança. Né? E o terceiro e último tópico dessa lição é sobre a doença de Acasias e a sua morte. Né? E o subtópico é o julgamento do Senhor contra Acasias. Bom, Deus manda Elias dizer, como já lemos várias vezes, ao rei que ele jamais seria curado, né? Ou sairia da cama vivo, como ele já tinha profetizado, lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 4. Por consequência da sua obstinada idolatria, Acasias estava então sentenciado à morte, ok? Ele conhecia as maravilhas de Deus, como já tínhamos dito. Acasias estava sentenciado à morte. Havia então, embora ele conhecesse as maravilhas de Deus, ele havia operado, que Deus havia operado através do profeta Elias, no meio do povo. Ele viu tantos milagres, tantas coisas que aconteceram ali no passado, e no entanto ele não deu atenção. Como poderia então operar-se, opor-se a Deus, né? E negligenciar as suas leis daquela maneira? Se a gente presencia milagres, presencia Deus operando tão poderosamente na igreja, tem muita gente que muitas vezes deixa de estar na igreja e vai partir para um Deus falso. Passa o tempo todo na igreja, vê milagres, vê operação de milagres, e só contextualizando nosso tempo de hoje, né? Tem muita gente que está na igreja, de repente parte para um outro local, parte para buscar Deus em um lugar que não tem Deus. Assim aconteceu com Acasias.
Ele presenciou ali a operação de milagres e maravilhas através de Elias. No entanto, ele passou a buscar ao Deus de Ecrom, a Baal-zebub, né? que é um Deus falso. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a palavra e permanecem fora dela, com vida deliberadamente entregue ao pecado. Então Deus não tolera, Deus não permite que nós estejamos na sua presença. No entanto, permanecemos lá com o pé no mundo pecando. Ou seja, se isso nós fizermos, nós teremos as mesmas consequências do rei Acasias, né? Nós morreremos. Nós passaremos então a ter as consequências. E para entender um pouquinho mais do Novo Testamento, Paulo escreveu lá aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o pecado, meus queridos, produz algumas coisas ruins em nós. Primeiro, ele rouba a nossa paz. Quando a gente peca, quando a gente deixa Deus de lado, a paz, ela se vai do nosso coração. Perdemos a paz. Tudo é peso. Segundo, deixamos de crer na palavra de Deus como palavra de Deus de fato. Passamos a achar que isso aqui é o homem que escreveu. Passamos a acreditar que isso aqui não é a palavra de Deus. Passamos a acreditar que isso aqui foram homens e judeus que escreveram em benefício próprio. Não cremos mais. Então, quando nós deixamos de crer na palavra de Deus, quando nós pecamos. Terceiro, quebramos a comunhão com Deus. Quando nós pecamos, nós nos afastamos. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus tinha dito: de toda árvore comereis, mas da árvore do bem e do mal não comereis. Nos dias que dela comereis, morrereis. E a Eva foi lá e comeu, e também deu para o seu esposo. Nós sabemos que eles se apartaram de Deus porque desobedeceram. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos da presença de Deus. Nós não ouvimos mais a voz de Deus. Nós nos distanciamos da vontade de Deus. Em quarto lugar, então nós nos tornamos escravos do pecado, escravos do inimigo, escravos de Satanás. Porque nós passamos a servir um outro Deus, a um Deus falso, a um Deus que esse sim escraviza, esse sim nos prende, esse sim nos coloca jugo, esse sim nos coloca canga para ficarmos presos debaixo das suas mãos. Esse sim nos faz como escravos. E por último, leva à morte, a separação de Deus. Okay? Então nós precisamos entender que o pecado traz consequências drásticas. E quando nós deixamos de adorar ao Deus verdadeiro, nós passamos a ter a falta de paz, passamos a ter a distância de Deus e passamos a ter a nossa vida pautada em peso, em escravidão pelo inimigo. Okay? E o segundo subtópico dessa lição é a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais, como nós lemos, os seus soldados, o profeta não titubeou, ele não teve medo, porque o anjo falou: vai, né? Que não vai acontecer nada. E em repetir aquela mesma frase que ele repetiu várias vezes para o soldado, depois agora vai para o rei, e perante o rei, chegando na frente do rei, ele vai dizer o seguinte, de novo: desta cama em que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Então Elias teve uma grande impetuosidade, coragem de chegar perante o rei e dizer: assim diz o Senhor, você morrerá por conta do seu pecado de idolatria, por não reconhecer que há Deus Israel e consultar um Deus falso em outras cidades. Provavelmente ali o acidente que aconteceu com o rei afetou a sua mobilidade, tanto que ele não saiu nem da cama, né? Então ele tinha lá um segundo andar no reino dele, e ao ele sair, para lembrar do contexto, ao ele sair ali, ele estava muito preocupado com o que tinha acontecido, né? Com o contexto lá do início. Se nós lemos lá no versículo 1 do texto da leitura de classe, lá diz que depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Então, por conta do Moabe ter se rebelado, ele deve ter ficado muito preocupado, porque eles receberiam uma gorda tributo de Moabe, né?
do rei de Moabe. Então, como ele se rebelou contra o reino de Israel, ele deve ter ficado preocupado e ali ele subiu no segundo andar do seu palácio e deve ter ficado preocupado e caiu de lá e se machucou. E ainda que fosse hoje, naquela época não tinha médico, não tinha nada que cuidasse deles lá, né? Mas ainda que fosse hoje, ainda que fosse todos os médicos de hoje cuidando de toda a situação de Acasias, mesmo assim eu acredito que ele morreria do mesmo jeito, tá? Porque ele foi contra a vontade de Deus. Independente da palavra de Deus dada pelo profeta Elias ou não, ela cumpriu na vida de Acasias e ele morreu. E o terceiro subtópico aqui é as qualidades de Elias. Nós vemos então que Elias, ele tinha muitas qualidades aqui perante Deus, né? Nesse tópico nós vemos assim várias qualidades de Elias que são percebidas, tais como a intimidade que ele tinha com Deus. Elias, ele tinha uma intimidade muito próxima de Deus. Ele conseguia ter um diálogo de convivência com Deus, porque ele orava o tempo todo, ele tinha uma convivência com Deus. E para entender sobre intimidade, eu só tenho intimidade com uma pessoa se eu ando com a pessoa, se eu converso com aquela pessoa, se eu tenho um diálogo com a pessoa. Então, para ter um diálogo com Deus, eu tenho que orar. Eu tenho que ler a sua palavra, eu tenho que conhecer o que Deus quer falar comigo. Então, para mim ter intimidade com Deus como Elias teve, eu preciso orar e preciso ler a sua palavra, eu preciso compreender o que ele quer falar comigo. Segundo, ele tinha um grande zelo, né, ao promover a adoração a Deus de Israel em condenação à idolatria. Esse zelo, então, é ele ouvia a palavra. O que é o zelo? É ouvir a palavra de Deus e não só ouvir, mas ouvir e praticar. Né? Então aquele que tem zelo, aquele que conhece a palavra de Deus, é aquele que vê, que come a palavra, que estuda e que se alimenta da palavra com mais veemência. Quando ele está lendo, ele recebe, ele atenta àquela palavra, ele se põe ela em prática. Então esse é zeloso, aquele que cuida para executar, para praticar e para viver, não somente ser ouvintes, né? Mas também viver a palavra. E em terceiro aqui, que está falando da qualidade de Elias, a clareza, a assertividade das suas sentenças. Por ele ter uma intimidade com Deus e ser zeloso, quando ele proferiu aquela palavra sobre os soldados e até mesmo pela morte ali do rei, ele tinha certeza do que ele estava falando, porque ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele estava profetizando algo que ele sabia que era Deus falando com ele. Então nós temos que ter essa intimidade com Deus para ter clareza e certeza do que nós falamos e pregamos. E quarto, a fidelidade, além daquela coragem que ele teve, né? Ele teve uma coragem tão grande para dizer, desce fogo do céu que consuma você e esses 50. Então ele teve uma assertividade de dizer que seja assim. Ou seja, assim como eu te digo, aconteça. Então quando a gente tem uma intimidade com Deus e um zelo pela tua palavra, aquilo que nós falamos é a palavra profética. E quando nós temos uma intimidade com Deus, nós passamos a falar aquilo que Deus quer. Nós passamos a profetizar aquilo que Deus fala conosco. Então, quando a gente passa a ter uma intimidade com uma pessoa, a gente pensa o que a pessoa pensa, né? Falando de casamento, quando a gente casa e vive com uma pessoa durante muito tempo, a gente passa a pensar como a esposa pensa. Antes que ela peça alguma coisa, já está entregando para ela. Então, quando a gente está vivendo com Deus, não que Deus seja uma esposa, fica bem claro isso, Deus é Deus, nós somos seres humanos. Mas quando a gente tem uma intimidade tão grande com Deus, a gente passa a sentir a vontade de Deus no nosso coração. Deus passa a falar conosco no nosso andar. Deus passa a nos falar pelo seu Espírito Santo do que Ele quer, do que Ele quer fazer, do que Ele quer que a gente faça. Às vezes Deus fala com tantos seus servos. Servo, faça aí, o servo não vai aqui, o servo não vá para esse caminho. Então Deus fala quando nós temos intimidade e zelo pela sua palavra. Isso é importante, né? E para sintetizar esse tópico, tópico 3, os pecados constantes e as faltas de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. E nós temos que tomar muito cuidado, né, com o pecado. Tem muita gente que pensa que uma vez que você aceitou Jesus, está tudo certo, eu posso ir para o mundo e nada acontece. Temos que tomar cuidado com o pecado. Muito pecado, a gente passa a afastar de Deus, ainda que a gente possa estar pecando, quando se arrepende, né, a gente volta para esse Deus e deixa de pecar. Nós não podemos deixar continuar pecando, senão vira uma iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que não tem mais como sair. Você peca e continua pecando, você está escravo daquele pecado. Como diz, a carne está te dominando. E o pecado leva à morte espiritual ou morte física também, tá ok? E para concluir essa lição de hoje,
o reino de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idolatria, era idólatra, né? E era idolatria o que ele fez e foi infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso, ou quase tentou prender por 2 vezes, mas na terceira vez ele foi e entregou o recado para o rei. Todavia nós seguiu em frente e cumpriu a sua missão e honrou a Deus. A despeito do medo, a despeito da preocupação que Elias teve, ele usou a palavra para cumprir o que Deus queria e fulminou ali 100 soldados e 2 comandantes, porque eles vieram de uma forma impetuosa, de uma forma assim, buscaram o homem de Deus, né? E ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, se nós estivermos na presença de Deus, buscando a Deus, ainda que venha um exército contra nós, estivermos na presença de Deus e proferimos a palavra de Deus, Deus vai nos guardar e nos livrar. Então, temos que estar honrando esse Deus e ter a impetuosidade, assim como Elias, e Deus está buscando pessoas que de fato venha a ser homens e mulheres que de fato venha a cumprir sua missão, assim como Elias, né? Que venha servir a Deus de verdade e buscar a sua vontade. Que Deus possa ter falado, meus queridos, ao seu coração, a sua vida, que Deus guarde, que Deus te abençoe, que Deus derrame a sua graça sobre a sua casa, sobre a sua vida, que Deus te dê a direção e te capacite a cada dia mais a andar e a viver a sua palavra e que você possa ter a intimidade, assim como Elias teve, e ter o zelo pela palavra de Deus, assim como Elias teve, e que nós possamos andar na presença de Deus todos os dias da nossa vida, até que Ele venha buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, e que seja aí um dia de paz e alegria na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, queridos, e até a próxima Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Canaã. Amém.